Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 11, parte 3. A moda dos adultos vem e vai. A dos jovens também. Na semana passada, observei na cultura dos adolescentes de Seattle o mesmo estilo de cabelo curto, com topete e descolorido, que foi usado na década de 1950. 2 semanas antes, minha esposa comentou que estava usando calça pescador novamente. Só que agora eles a chamam de calça capri. Seja qual for a moda atual dos jovens, ela tem o mesmo propósito em qualquer geração. O adolescente está estabelecendo uma identidade social diferente da dos pais. Recentemente, participei de um casamento em que um dos padrinhos usava um brinco. Na recepção, um senhor mais velho me chamou em um canto e perguntou apontando para o jovem: Dr. Chapman, você pode me explicar o significado daquilo? Eu disse: deixe-me tentar explicar da seguinte forma. É o mesmo sentido de pintar o cabelo de verde. Ah, respondeu como se tivesse entendido. Não tenho certeza se realmente entendeu, mas está tudo bem para o adolescente. Os pais que aceitam a necessidade de conquistar a independência social e veem o estilo de roupa dentro desse contexto podem ser honestos sobre as próprias preferências, mas conferem ao jovem a liberdade de ser adolescente. Eles sabem que, quando se tornar adulto, usará roupas semelhantes àquelas dos adultos com os quais se identificará. A família que fizeram um cavalo de batalha por causa das roupas do filho trava uma guerra inútil que transforma um fenômeno de desenvolvimento mental em uma questão que divide pais e filhos. Essas batalhas não mudam a opinião do adolescente e não oferecem recompensa positiva aos pais. Pais sábios compartilham as opiniões e, se preciso, voltam atrás e dão ao adolescente a liberdade de estabelecer independência social. Enquanto isso, continuam enchendo o tanque de amor dele, ao falar a primeira linguagem do amor e, um pouco das outras 4 linguagens, quando possível. O desejo de obter independência intelectual. Nos capítulos anteriores, discutimos as habilidades intelectuais do desenvolvimento do adolescente. Ele começa a pensar de forma mais abstrata, lógica e global. Está testando as próprias crenças. Examina as coisas que antes aceitava sem questionar e agora as testa usando da razão e da lógica. Isso significa que ele vai questionar as crenças dos pais, bem como a dos professores e outros adultos. Essas questões tendem a envolver 3 áreas importantes: valores, crenças morais e religiosas. Valores. Com certeza o adolescente vai questionar os valores morais dos pais. O que é importante na vida? Ele observa o que os pais têm dito e feito. Geralmente vê discrepâncias entre os valores afirmados e os demonstrados por eles. O pai diz que a coisa mais importante na vida é o relacionamento familiar, mas na verdade vive tão absorvido pelo trabalho que tem pouco tempo para a família. Pode estar certo de que o adolescente perceberá essa contradição. A mãe que afirma que a fidelidade no casamento é importante, mas tem um relacionamento extraconjugal com colegas de trabalho, certamente será considerada hipócrita pela filha adolescente. Mas você disse, faz parte do grupo de palavras que o adolescente dirá para os pais cujas ações não forem condizentes com os valores apregoados. Mesmo que sejam fiéis aos próprios valores, o jovem vai questioná-los mais cedo ou mais tarde. Ele deve responder por si mesmo o que é importante na vida. Aspas, meus pais dizem que ter um diploma é a coisa mais importante para o meu futuro, mas não tenho certeza se isso é correto. Algumas das pessoas mais inteligentes que conheço não foram para a universidade. Tampouco algumas das mais ricas do mundo. Como posso saber se a universidade é o melhor para mim? Assim raciocina o adolescente. Os pais que desejarem exercer alguma influência no processo de avaliação devem mudar de monólogo para diálogo, de sermão para conversação, de arrogância para busca, de controle autoritário para influência. Os jovens precisam de orientação sobre áreas importantes da vida e as querem, mas não a aceitarão se os tratarem como crianças. Na infância, os pais lhe diziam o que era certo e eles acreditavam, mas isso mudou quando se tornaram adolescentes. Agora querem saber o porquê. Qual é a evidência? Caso os pais estejam dispostos a dialogar,
pensar criticamente sobre os próprios valores, compartilhar ideias e ainda estar abertos para as opiniões, o adolescente acolherá a orientação dele. Como resultado, ele será influenciado pelos valores da família. No entanto, se os pais mantiverem a postura, entre aspas, é assim e pronto, já disse que é a verdade, fecha aspas, terão perdido toda a influência sobre as opções de valores do adolescente. Sempre achei que isso era importante e aqui está o porquê. Isso faz sentido para você? Qual a sua opinião sobre isso? Essas são expressões que devem ser usadas por aqueles que querem contribuir para a formação dos valores do adolescente. Vários diálogos, cada um tratando de uma questão que foi omitida anteriormente, sem ser arrogante ou crítico. Esse deve ser o processo de interação entre pais e adolescentes que dá independência intelectual e, ao mesmo tempo, concede a eles o benefício dos posicionamentos dos familiares. Quando esses diálogos são acompanhados de gestos de amor significativos, os pais estão ao mesmo tempo concedendo independência intelectual e suprindo a necessidade emocional. Aspas, respeito seu direito de escolher os próprios valores. Você tem observado minha vida, sabe dos meus pontos fortes e fracos. Acredito que é inteligente o bastante e, no fundo, sei que vai tomar decisões sábias. Fecha aspas. Os pais que dizem isso estão comunicando palavras de amor e afirmação, enquanto encorajam a independência intelectual do filho. Crenças morais. Enquanto os valores respondem à pergunta o que é importante, a moral responde à pergunta o que está correto. Por natureza, o homem é uma criatura moral. Crenças sobre o que é certo ou errado permeiam todas as culturas humanas. Creio que isso se deve ao fato de o homem ter sido criado à imagem de um Deus pessoal e moral. Como resultado, essa imagem é refletida na humanidade. Seja qual for a crença sobre a origem da moral, a realidade cultural é que todas as pessoas guardam crenças morais. O jovem vai questionar não só os seus valores, mas também os posicionamentos morais. Vou repetir, vai examinar não só aquilo que você diz, mas também tudo o que você faz. Caso diga que se deve obedecer às leis civis, o adolescente vai querer saber por que você está ultrapassando o limite de velocidade. Se lhe ensinar que sempre se deve falar a verdade, ele perguntará por que mentiu para a pessoa do outro lado da linha, dizendo que o papai não estava em casa. Se você diz que devemos ser gentis com os outros, o adolescente perguntará por que tratou a recepcionista da loja de modo tão ofensivo. Se diz que o racismo é errado, o adolescente vai querer saber por que você caminha rapidamente e evita olhar nos olhos de alguém que pertença a outro grupo étnico. Tudo isso pode parecer extremamente irritante para os pais que estão acostumados a conviver com as próprias contradições. Irritante ou não, o adolescente sempre irá apontar as nossas incoerências morais. Além disso, questionará nossas crenças morais, assim como as ações. Ele perguntará a si mesmo e aos pais também. Se o assassinato é condenável, então o aborto também não é assassinato? Se a violência que resulta na destruição de uma vida é algo errado, então por que nos divertimos com os filmes violentos de Hollywood? Se a monogamia é o ideal, por que milhares de adultos procuram ter inúmeros parceiros sexuais? O certo e o errado são determinados pelo consenso social ou há uma lei natural e moral que transcende a opinião da sociedade? Essas são perguntas profundas com as quais os adolescentes lutam, perguntas que os pais já fizeram algum dia. Muitos se sentem incomodados porque o adolescente os faz reviver essas incertezas morais. No entanto, se como pais nos recusamos a conversar sobre as preocupações morais dos filhos, eles estarão à mercê da influência dos amigos ou adultos que estejam dispostos a discutir esses mesmos assuntos. Se não estivermos dispostos a admitir as contradições entre teoria e prática, o adolescente deixará de respeitar nossas opiniões. Não precisamos ser moralmente perfeitos para influenciar os adolescentes, mas, sem dúvida, devemos ser moralmente autênticos e sinceros. Aspas, sei que nem sempre tenho vivido de acordo com as minhas próprias crenças nessa área, mas eu acredito que isso é certo e o que tenho feito é errado, fecha aspas.
Uma afirmação como essa, feita por pais sinceros, restabelece o respeito do adolescente pela autenticidade dos pais. Aqueles que têm uma postura defensiva estão estimulando o filho a buscar em outro lugar orientação sobre essas questões. Já os que recebem de bom grado as perguntas sobre moral, que estão dispostos a falar sobre suas crenças e ações, abertos para ouvir pontos de vista diferentes e explicar os próprios posicionamentos morais, são capazes de manter aberto o canal de diálogo e, assim, influenciar positivamente as decisões morais dos filhos. Depois dessas conversas sobre assuntos morais, certifique-se de que afirmar seu amor por ele. Isso manterá o tanque de amor cheio e criará uma atmosfera em que se sinta livre para voltar a dialogar outras vezes. Até o próximo áudio.